querido amigo, companheiro de trabalho, pessoa muito querida, Cláudio Crow, que já conhecemos há muitos anos e há muitos anos temos o prazer de poder oferecer essa viagem incrível que ele conduz com muita maestria. Não sou eu quem digo, são as pessoas que vão e sempre nos dão esse feedback. Então, para a gente é um privilégio poder oferecer essa viagem, porque é uma maneira de viajar muito peculiar, particular e especial, né? Diferente do que a gente encontra por aí. Cada viagem tem sua particularidade, né? E sempre pode ser especial delas. Cláudio, muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez, fazendo uma apresentação desse destino que você tanto gosta, tanto se emociona, né? Em vários sentidos. E então eu vou deixar que agora você possa continuar. Eu vou só fazer um parênteses para dizer que a gente vai deixar todos no mudo até o final da apresentação, só para ter uma certa organização, para o Cláudio poder falar com tranquilidade, mas durante a apresentação, se vocês quiserem ir colocando perguntas no chat, né, aquelas que forem pertinentes ao momento, a gente pode fazer uma interrupção, mas se não, a gente no final, né, pode, o Cláudio com certeza vai responder todas as perguntas com muita alegria, e aí também a gente pode abrir os microfones para quem quiser poder falar e ter essa liberdade que fica às vezes mais gostoso, né? Mais intimista. Então, obrigada a todos e a todas que estão aqui com a gente. E Cláudio, por favor, está com você. Maravilha. Todos me ouvem? Façam um sinalzinho quem estiver ouvindo. Joia. Então, maravilha. Boa noite. Obrigado, Sônia. Obrigado, Tiago. Antes de mais nada. E assim, Sônia, 10 anos, hein? Estamos completando 10 anos de 10 anos, viagens né? para Puxa Irlanda. vida, que bacana. Muito Um legal. ano Sempre fico importante, então. muito importante mesmo. Eu fico muito feliz sempre de ter estabelecido essa parceria com a Freeway. Para quem não me conhece, eu tenho um trabalho de pesquisa e divulgação da cultura irlandesa em seus diversos níveis, da sua mitologia, da história da Irlanda. Eu tenho uma banda de música irlandesa, então assim é uma paixão já desde de adolescência e que se manifesta nessas diversas formas. Tenho livros lançados sobre mitologia celta, da Irlanda especificamente. E é isso tudo que eu trago para a mesa, né? Isso tudo que eu gosto de poder partilhar, como a Sônia falou na apresentação. De fato, eu sempre me emociono ao levar brasileiros para a Irlanda e partilhar com eles essa paixão e explicar, ou tentar explicar o que na Irlanda me fascina tanto e o que ela tem a nos oferecer, né? E a ideia dessa palestra, mais do que apresentar apenas um roteiro ou uma viagem, é mostrar um pouco desse tempero, né? A gente já fez ao longo desses 10 anos diversas nuances diferentes da Irlanda, né? Uma vez a gente fez mais mitologia, numa outra viagem a gente fez mais aspecto da música e assim por diante. E agora a gente está num coquetel bem interessante, misturando um pouquinho disso tudo espero deixar claro aqui ao longo da nossa conversa. Mas há sim uma ênfase principal nesta jornada de 2025 que está no próprio subtítulo, né? Ilha de Santos e Sábios. Essa foi uma forma como a Irlanda era conhecida na Idade Média, a gente vai falar isso daqui a pouco, e terra de mitos e magia. Porque eu quero justamente trazer esse aspecto eh, um pouco mais sutil, um pouco menos racional, um pouco menos físico ali da presença apenas no solo irlandês, mas para que a gente também tenha em contato com a alma da Irlanda através da sua arte, através da sua literatura, da sua poesia. Pensem vocês que a Irlanda, em menos de 80 anos, ganhou 5 prêmios Nobel da literatura. Né? Então a gente tem nomes importantíssimos como Oscar Wilde, como William Butler Yeats, sem contar os que não ganharam o Nobel como James Joyce, né? Então, assim, o cabedal, o cardápio cultural da Irlanda é vastíssimo. E é isso que eu quero meio que mostrar para vocês aqui hoje,
E a gente começa aqui com esta frase que eu adoro, que é a forma como o irlandês nos saúda lá. Ced mille fáilte, em irlandês, significa literalmente 100.000 boas-vindas. É assim que a Irlanda nos recebe, é assim que ela recebe a todos os turistas. Quem estiver conosco nesse grupo de 2025 vai ver isso em diversos lugares. Esse símbolo está no aeroporto, está nos bares, está nos restaurantes, está nos famosos pubs, está nos museus. Cad Millefolte, 100.000 boas-vindas. Eles não se contentam em dar apenas uma boa-vinda, são 100.000. E a Irlanda é esse país que ele é muito acolhedor, tanto nas pequenas vilas e cidadezinhas do interior, como nas grandes metrópoles que a gente visita, Dublin, a gente visita Galway, que é a quarta maior, a gente visita Cork, que é a segunda maior. Então, tudo isso faz parte do nosso cardápio de apresentação da Irlanda para quem, né, para os grupos Freeway, para que a gente veja o quanto ela é acolhedora, mesmo nas grandes cidades, ela não perde essa característica, né, de acolher, de bem receber, de dar essas 100.000 boas-vindas a todos os visitantes. Além de tudo, a gente vai passear pelas paisagens que são estonteantes mesmo, não tem como dizer que a Irlanda não fascina. Essas fotos que vocês vão ver aqui, tirando duas ou três que são adquiridas pela Freeway de bancos de imagens, o resto é tudo da minha câmera de celular, tá, gente? Eu não sou um grande fotógrafo, não ando com equipamento. A Irlanda ela é fotogênica e eu digo que a Irlanda ela posa para nós, né? Ela posa para o visitante. Então vejam tudo isso que vocês estão vendo aí são fotos tiradas do meu celularzinho que nem Apple é, né? Nem iPhone é. É um Motorolazinho safado. E a Irlanda realmente ela gosta de aparecer nas fotos. E além disso, ela tem uma herança cultural, uma herança histórica absurda, que são mais de 5.500 anos. Na verdade, são bem mais do que isso, mas a gente vai abordar 5.500 anos de presença humana na Irlanda, desde a chegada dos primeiros fazendeiros, dos primeiros agricultores, até os dias de hoje, né? Num calendário que vai atravessar, ao longo desses mais de 5 milênios, diversos períodos de estágios de desenvolvimento cultural. Então, nós vamos falar muito da Irlanda pré-histórica, da Irlanda dos construtores de estruturas megalíticas, nós vamos falar da Irlanda celta, nós vamos falar da chegada do cristianismo, dos grandes conflitos que marcaram, infelizmente, a história da Irlanda com a Grã-Bretanha, especialmente com a Inglaterra, ao longo dos séculos, para chegar nos dias de hoje de paz e dessa oferta que a Irlanda faz para o mundo moderno e que eu diria, sem medo de errar, que nenhum outro país do mundo é capaz de oferecer, e vocês vão entender isso ao longo da palestra, e especialmente quem estiver conosco lá nesse grupo agora em setembro. Deixa eu E, só claro, interromper um minutinho, claro, claro. Cláudio. Eu achei que era só para mim que estava acontecendo isso, mas É. tem um quadrado cinza sobre a tela. Tiago, Ah, para você Eu está acho que aparecendo esse tá quadrado? aparecendo, e eu ia comentar agora, tá no canto direito da sua tela, Cláudio, deve ser é. provavelmente ou a tela do Zoom ou alguma outra coisa que está aberto e ele acaba não exibindo. Ah, Se vamos você ver aqui. conseguir minimizar, aí eu acho que vai Verdade. mostrar a tela toda pra gente. Verdade, eu notei. Agora que eu estou vendo a tela aqui, e de fato, esse quadrado é esquisito, porque ele está se sobrepondo, né? Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui, no sentido de tirá-lo de cena. Espera só um instantinho. E vez ou outra aparece um outro retângulo lá no topo também, que ele é mais compridinho. Ah, são as Então eu acho, eu sou um leigo de dar medo, tá? Eu acho que são as interações do próprio Zoom. Isso, agora Ele, Ah, melhorou. então foi para o lado agora. eu joguei ele para o cantinho aqui. Ah, bacana. Já liberou a tela central, melhorou. Ok. Lá em cima eu acho que vai continuar aparecendo porque é a barra de menu que me aparece, entendeu? Eu não sei se eu tenho como escondê-la, mas se ela for temporária, eu imagino que ela só cubra ali o nosso rótulo mesmo, né? O cabeçalho lá, Irlanda 2025, Isso, né? e ela só vai aparecer se você Sim. passar com o mouse perto, então tá tranquilo. Dá pra Tá, é seguir. porque quando alguém manda uma mensagem no chat, eu vou bloquear o chat aqui para mim, espero que seja só para mim, aí eu acho que isso não vai acontecer mais. Vamos torcer. Vamos ver se a gente toca. Qualquer coisa vocês me digam aí. O chat aparecendo, quando alguém escreve, aparece lá. Não, que isso não seja um problema quem esteja escrevendo, né? Mas se ele não influenciar na visibilidade aqui da imagem.
Então vamos prosseguir aqui. Qualquer coisa vocês me interrompam de novo. E aí, chegando nisso, né? A soma desses milênios de história vai dar uma rica e encantadora cultura que se manifesta na literatura já mencionada, numa dança tradicional que só a Irlanda tem, numa música que só a Irlanda tem, e especialmente na arte e no folclore e que deságua na mitologia e na literatura moderna da Irlanda, que para mim são, de fato, as grandes estrelas da Irlanda. Essa parte cultural é de fato o que mais me empolga. Para a gente se localizar muito rapidamente, aí a gente tem o mapa da Europa atual, né? Então, se vocês olharem nas linhas que descem nos paralelos, vocês vão ver que a Irlanda ela é a parte mais ocidental da Europa, até mais do que Portugal, se vocês olharem ali, né? E, portanto, ela é o fim da Europa. Isso tem uma influência muito grande em tudo que a gente vai falar aqui, porque vai ser determinante para o desenvolvimento cultural da Irlanda o fato dela ser distante dos grandes centros de produção de cultura. Normalmente a gente vai associar ali tanto a cultura grega, helênica, né, da Grécia, quanto a cultura romana. E mesmo depois, o que surge ali depois da Idade Média, em França, Península Ibérica e tudo mais, a Irlanda vai estar, de certa forma, livre ou recebendo isso de uma forma muito mais suave, essas influências de forma muito mais suave, e, portanto, isso já dá a característica que eu falei para vocês, que só a Irlanda oferece para nós entendermos a nossa origem. Quando eu digo nossa, a origem do mundo ocidental do qual todos nós fazemos parte hoje, mesmo aqui nas Américas, né? Se a gente fizer, então, uma aproximação da Irlanda, a Irlanda atual ela é dividida em duas partes. A Irlanda, República da Irlanda, que é a principal massa aí no mapa grande, na massa verde, né, cuja capital é Dublin, e a Irlanda do Norte, cuja capital é Belfast, que está ali nesse mapa maior e colorido, na parte verde clarinho, vamos dizer assim, cor de pistache. E se vocês olharem, como eu falei para vocês, a principal herança cultural dos nossos tempos é o Império Romano, que está aí nesse mapão da Europa e do norte da África, todo ele em vermelho. Reparem que a Irlanda não está em vermelho, portanto, a Irlanda não foi romanizada. E o fato dela jamais ter recebido influência de Roma significa que ela não tem o nosso conceito moderno até a chegada do cristianismo, claro, né? E a modernização. Mas num grande período ela não vai ter o conceito do fórum, o conceito do aqueduto, o conceito da estrada, o conceito do governo centralizado, que é um princípio da administração romana, onde quer que ela tenha se instalado. A Irlanda vai demorar muito a receber essa influência e mesmo assim só vai receber num segundo momento, de forma, entre aspas, requentada, por conta da chegada do cristianismo que vai se dar bastante tempo depois, tá? A gente vai ver isso agora. Essa é uma linha do tempo que eu usava nos meus velhos cursos de cultura irlandesa. Se vocês olharem ali da esquerda para a direita, o primeiro pontinho verde ali, pontinhos verdes referentes à Irlanda, pontinhos azuis referentes ao resto do mundo. 3.400 a.C., nós temos a construção de uma enorme estrutura que está no nosso roteiro chamada Newgrange. Vamos falar dela um pouquinho mais. Ela é pelo menos 400 a 500 anos mais velha do que Stonehenge e pelo menos 500 anos mais velha do que a mais velha das pirâmides do Egito. E ali praticamente 1.000 anos antes das grandes pirâmides, que são as de Gizé. Então vejam que nós estamos falando de uma estrutura construída por mãos humanas, alinhada perfeitamente a um movimento astronômico importante, que é o solstício de inverno, né? O nascer do Sol está perfeitamente alinhado à porta de entrada dessa enorme estrutura de Newgrange. Aí nós vamos ter a chegada dos celtas por volta de 600 a.C., eles vão trazer uma nova cultura que surge no berço, né? O berço da cultura celta é o Vale do Danúbio, centro da Europa, vai se expandir em diversas ondas. Aí nós vamos ter o ano zero, tá ali Cristo, e só por volta de 450 que nós vamos ter a primeira invasão, que não é uma invasão de guerra, não é uma invasão de tropas, é uma invasão cultural e espiritual com a chegada do cristianismo. É só com a chegada de São Patrício e os primeiros movimentos do cristianismo que nós vamos ter uma grande mudança cultural, né, operada na Irlanda. Depois disso, nós vamos ter aí uma sequência, né? A chegada dos vikings, que vão ser expulsos pelos irlandeses, liderados por Brian Boru em 1014, na Batalha de Clontarf. Nós vamos ter depois a chegada dos normandos, que eram descendentes dos vikings, e aí começa o grande drama dos irlandeses contra os ingleses. É a partir de 1169, com a invasão normanda,
que isso tudo vai se desenrolar, com sucessos e fracassos das mais diferentes formas e proporções, culminando com um período muito triste, que é o da Grande Fome, que está ali em 1845, em que o governo britânico faz vista grossa a uma crise agrícola na Irlanda que vai levar a população da Irlanda a cair dos seus 6 milhões de então para 2 milhões e meio em um período de menos de 10 anos. É uma coisa muito triste e que vai gerar ainda rancores que duram praticamente até a virada do milênio, né? A gente vai ter só o processo de independência da Irlanda começando de fato em 1916 com a rebelião da Páscoa e culminando com a declaração de independência em 1922 que vai dividir a Irlanda em República da Irlanda Independente e a Irlanda do Norte ainda até hoje ligada ao Reino Unido, né, a Grã-Bretanha, a coroa britânica. Então vejam que é uma história bastante densa, em que a Irlanda em alguns momentos estava isolada de tudo de ruim que acontecia no continente europeu, quando você tem, por exemplo, a queda de Roma, as invasões dos povos bárbaros, né, e a Idade Média mais turbulenta mesmo, a Irlanda estava vivendo exatamente o oposto. Ela era estável, ela era pacífica e ela era um centro de peregrinação de diversas culturas, de diversos povos, de diversas etnias que iam para a Irlanda aprender com quem? Com os monges irlandeses que haviam ali, num período de, 300 a 400 anos, transformado a Irlanda de um país ainda pré-cristão, ainda pagão, num centro de produção de saber que vai ser responsável pela preservação de muitos dos saberes que se perderam no continente europeu, envolto nas guerras medievais, envolto na peste negra, que mal toca a Irlanda, né? Só numa área muito pequena a peste negra vai influenciar na Irlanda. Então, ela se torna mesmo um centro de preservação de cultura e de saber. Isso é importante a gente saber, é óbvio que aqui não é o meu curso, eu não vou falar disso tudo aqui, mas é legal vocês terem uma visão do quão diferente é a Irlanda se comparada com o resto da Europa, que dizer ainda, né, ainda mais do resto do mundo. E a proposta da nossa viagem é fazer um mergulho nessa história toda, que vem lá das camadas mais profundas da pré-história, em que a gente vai entrar em contato com a cultura dos construtores dos megálitos, dos primeiros fazendeiros, como eu mencionei, vai falar da cultura da Idade do Bronze e do Ferro, mais chamada de celtas, vai entender como é que a Idade Média vai se fazer da Irlanda esse centro de sabedoria, de preservação de cultura, de transmissão do cristianismo, vai ver a agrura que eles passam a sofrer com a chegada do domínio britânico, vai ver o revivalismo celta que começa no século XVIII para XIX, em que há um resgate da identidade reprimida pelo domínio britânico, numa opressão tão grande em que levava os irlandeses a serem presos se fossem pegos falando o seu próprio idioma. O irlandês é uma língua diferente, totalmente diferente, independente do inglês, né? E que era crime ser capaz de falar no seu próprio idioma, né? Era uma imposição bastante tirânica da, da, da repressão britânica, até chegar no presente. E no presente a gente vai desfrutar da Irlanda moderna, já integrada ao mundo moderno, mas preservando essa herança histórica e cultural que eu falei agora, em que a gente vai ter uma gastronomia muito interessante, a riqueza cultural musical da sua literatura, como eu já mencionei. Isso tudo é pensado e explorado no roteiro da nossa viagem junto com a Freeway. O itinerário que a gente desenvolve é esse. Ele vai começar na parte leste da Irlanda, na capital, que é Dublin, vai descer para o condado de Wicklow e condado de Kildare, são grandes centros religiosos durante a Idade Média, a gente vai falar deles já já. Vai subir ainda na costa leste por aqueles 4 pontinhos agrupados ali no Vale do Rio Boyne, vários pontos importantes. Depois nós vamos fazer uma travessia longa até a costa oeste, ver alguns dos pontos mais interessantes, que são o Tobernaut, que é uma igreja a céu aberto, construída durante a proibição da fé católica. Vamos passar pela cidadezinha de Knock, é um santuário, onde há uma aparição mariana, que é uma das minhas áreas de estudo e pesquisa que eu mais gosto, né? O estudo
do papel do feminino dentro do cristianismo, na figura de Maria, né? E a Irlanda, assim como Lourdes, assim como Fátima, assim como Aparecida, ela também tem a sua aparição, que é da Nossa Senhora de Knock. Vamos descer para Galway, fazer bastante turismo, aliviar um pouquinho, né, dessa herança cultural. Vamos nos divertir com uma das melhores noites da Europa, eleita não por mim seria mais ainda, mas eleita pelos turistas e agências de turismo mesmo, como sendo um lugar onde a gente tem diversidade de programas, entretenimento, música ao vivo, restaurantes da melhor qualidade. Vamos ver a parte mais selvagem da Irlanda, nesse ponto mais oeste, ali na região de Connemara, e depois vamos ver as maravilhas naturais do Condado de Clare, as maravilhas culturais do Condado de Clare, e terminando na última descida ali, né, na última perna da nossa viagem, na cidade de Cork, como eu falei para vocês, a segunda maior cidade da Irlanda, que é a nossa porta de saída, o aviãozinho que vai nos levar para o nosso destino de conexão antes de nos trazer para o Brasil. É, Isso tudo está muito escolhido, gente. Como a gente já falou aqui, são 10 anos de parceria entre eu e a Freeway. Eu posso dizer que eu conheço a Irlanda mais do que o estado de São Paulo. A Irlanda é um pouco maior que metade do estado de São Paulo, mas eu já conheço ela o suficiente para saber até. E tivemos a sorte, né, Sônia? A gente fez amizade com uma empresa de transporte lá que é campeã. A gente vai ter sempre um ônibus confortável, dedicado para a gente, com um motorista sempre sensacional. Todos os três motoristas que a gente já teve nessa companhia são meus amigos de mandar piadinhas de WhatsApp até hoje, né? O dono, que é o Owen, o filho do dono, o Owen aposentou, o filho do dono, que é o Jonathan, e o Patrick, que é o outro motorista que sempre acompanha a gente. Vocês vão, quem for com a gente vai saber do que eu estou falando. E a gente tem surpresas ao longo do caminho, o tempo permitindo, tempo que eu digo cronológico e o tempo climático, né? Porque a Irlanda é um país que chove. E podendo, a gente faz paradas em lugares que nem estão previstos, o pessoal do transporte, eles sabem, já jogam o jogo que a gente joga. Então, são sempre pontos bem legais da gente frisar que tem muita coisa a mais além do que está feito ali. A ética e a base dessa jornada segue este pressuposto aqui. J.R.R. Tolkien, para quem não conhece, é o escritor que escreveu O Senhor dos Anéis, que virou fama, ganhou fama como filme, mas que na verdade é um dos livros mais importantes do século XX em termos de ficção fantástica. E ele fala o seguinte: ele, além de tudo, ele era o maior filólogo, um dos maiores filólogos que o mundo já viu. Ele é o nome da cátedra de filologia só da Universidade de Oxford é a cátedra Professor Tolkien. E ele diz o seguinte: ele manjava muito de línguas e manjava muito de mitos. História e mito costumam se confundir, porque no fundo são ambos feitos de uma mesma substância. Então, quando eu falo da história da Irlanda, eu falo dos mitos da Irlanda e vice-versa. E para corroborar, décadas depois, o grande mitólogo norte-americano Joseph Campbell disse que nós chamamos de mitologia, entre aspas, o conjunto de crenças de outros povos. Então, quando eu falo da mitologia celta da Irlanda, é um conjunto de crenças, ou seja, ela é mesmo uma religião que vai influenciar o cristianismo que se desenvolve ali e que vai deixar marcas pela influência da Irlanda na Idade Média no cristianismo que passa para a Europa e, portanto, da Europa para o resto do mundo. Então, mergulhar nessa mitologia da Irlanda é entender as bases mitológicas do mundo ocidental como um todo. Basta dizer para vocês que o mito mais famoso do Ocidente é o mito do rei Arthur, associado à Inglaterra, mas que tem origem celta na Irlanda. Vai ficar claro para vocês ao longo da nossa viagem. Vamos lá. Mito, história e religião são uma coisa só. E para entender como isso tudo se mistura na Irlanda, eu tenho que, em primeiro lugar, olhar a primeira personagem mitológica, a mais importante personagem mitológica da Irlanda, que é a própria Irlanda. Se vocês olharem para as paisagens da Irlanda, gente, isso é foto do meu celular, tá? Isso aqui são os Cliffs of Moher, é uma das nossas paradas obrigatórias. Na parte mais alta ali, nós temos praticamente dois campos de futebol de altura, são quase 200 metros de queda livre, né? Não é aconselhado chegar na beiradinha, tem todo um esquema de proteção, mas essa, de fato, uma das paisagens mais arrebatadoras de todo o nosso roteiro. É belíssimo, é inspirador. Só tenho pena quando chove e tem neblina. Se tem só chuva, a gente enxerga e é bonito e sente a força. Agora, se baixar neblina, a gente tem que torcer. Por isso que o dia de visitar os Cliffs,
eu falo sempre para o pessoal da Freeway, gente, por favor, o roteiro aqui tem que ser livre. Este é um dia praticamente dedicado só a isso, porque se tiver neblina, a gente espera. Tem toda uma estrutura criada dentro da própria terra, porque é um santuário ecológico. Então, toda a estrutura de visitação é subterrânea, para não atrapalhar as aves migratórias, para não atrapalhar as criaturas que ali vivem, e que nidificam nessa região. Então, é um dos lugares mais lindos. Mas a gente pode ir também para Connemara, onde a gente vai ter rios. A gente chega perto da nascente e vê essas quedas ao lado da estrada. Se quiser descer e tomar um banho, se quiser beber água, quiser molhar as mãos, a gente sempre para ali. E é sempre muito tocante, porque é água cristalina, gente, limpíssima, numa paisagem belíssima. Essa aqui é o outro lado, né? De um lado tinha aquela queda d'água, do outro lado a foto também tirada do meu celular, mostrando ali a Baía de Galway, do outro lado as montanhas de Connemara. Então, a paisagem da Irlanda, ela é por si só uma personagem central. Não é à toa que o nome da Irlanda é uma adaptação do inglês, Ireland, que na verdade já é por si só uma adaptação do irlandês Ariel. Ariel é o nome da Irlanda para os irlandeses, no idioma irlandês. Ireland é a terra de Ariel. Só que Ariel, na verdade, no idioma irlandês, é o nome de uma deusa. E quem é essa deusa? É a própria Irlanda, generosa, feminina, acolhedora, nutridora, tudo isso que a gente está vendo nessas imagens. A paisagem da Irlanda é tão importante desde a antiguidade, a ponto de que todos os rios modernos da Irlanda, os nomes modernos dos rios, ainda são nomes de deusas também. Então, esse é o rio Boyne, que é o nome de uma deusa chamada Boan, aquela que tem o gado branco. O nome dela significa isso. Nós vamos ter o rio Shannon, que é um nome tão influente que vira um nome de mulher. Até hoje, Shannon é um nome de mulher, né? Nós temos na Grã-Bretanha o nome do rio Sabrina, que é um nome de mulher. O rio Danube, que é o Danúbio no coração da Europa, também é um nome celta. Tudo isso está interligado à chegada dos celtas na Irlanda. Eles levam essa percepção da paisagem como sendo sagrada, das águas como sendo sagradas, e, portanto, a travessia de um rio como o Shannon corresponde, em muitos casos, à travessia de um rio como o Jordão, né? É tão importante na mitologia judaico-cristã, né? E eu falo mitologia aqui com todo respeito, como a gente falou. Mitologia é o nome que se dá para a religião dos outros. Nós estamos falando de mitologia com M maiúsculo aqui, a espiritualidade, a religiosidade. E ao lado do rio Boyne, que eu mostrei para vocês, foi onde construíram essa grande estrutura que eu já havia mencionado de Newgrange. Vejam lá a cara feliz do grupo, né? Esse é o nosso último grupo do ano passado, visitando Newgrange num dia glorioso de sol. A gente tem sol na Irlanda, sim, viu, gente? Aliás, os grupos Freeway estão ficando famosos entre os nossos motoristas lá, porque a gente quase não pega tempestade. A gente pega chuva aqui e ali, mas nada que arruine a nossa jornada. Continuaremos assim. A Irlanda nos acolhe porque a gente a respeita, né? E aí são monumentos de 5.000 anos atrás, como esse Domen, na mística região do Burren. É um lugar muito maluco, né? Uma paisagem muito estranha que a gente também visita. Uma estrutura como essa, perfeitamente alinhada com a movimentação dos astros, com mais de 5.000 anos de história, é sempre um privilégio para a gente. E esse povo que se estabeleceu ali não tinha escrita, que construiu isso tudo, eles não tinham escrita, mas eles deixaram para nós esses alinhamentos todos na Terra que ecoam uma percepção que a gente vai conhecer. Por exemplo, quem estuda magia ou ocultismo medieval, conhece uma frase que é as above, so below. O que é acima, assim é embaixo. E que ecoa, evidentemente, o nosso Pai Nosso, assim na terra como no céu. São povos que olharam para o céu, encontraram o padrão do tempo, encontraram uma relação entre essa passagem do tempo e o local onde eles estavam, o espaço, e estabeleceram um gráfico, tempo e espaço, assim na terra como no céu, as above, so below, e estabeleceram esse vínculo. Esse vínculo vai se estabelecer também, ou vai se manifestar também na arte dos povos daquela região, daquela área, daquele período, inclusive, tempo e espaço novamente, peças que a gente visita no museu e que vão ajudar a gente a entender e explicar melhor aquilo. Pessoal que gosta de teorias da conspiração, eu vou lançar só uma duvidazinha para vocês. O nome Brasil, do nosso Brasilzão querido e amado, ele vem de uma lenda celta da Irlanda, que falava de uma terra que ficava a sudoeste da Irlanda,
onde, abre aspas, não há arbusto que não dê flor e não há árvore que não dê fruto, onde é verão o ano inteiro e onde os espíritos ancestrais dos nossos falecidos mortos, eles assumem a forma de aves multicoloridas, fecha aspas. Isto é a descrição da Ilha dos Abençoados, ou em bom irlandês arcaico, High Ilha Brasil dos Abençoados, High Brasil. Sudoeste da Irlanda, se vocês puserem a bússola na Baía de Galway e descerem no rumo sudoeste, vocês vão dar na ilha de Marajó. E se vocês olharem a cerâmica que tem ali, encontrada na Irlanda, se não parece cerâmica marajoara, eu não falo mais nada. É só uma teoriazinha da conspiração, tá? A gente conversa sobre isso ao longo da viagem. Porque esse povo estava ali integrado à natureza, estava ali integrado à paisagem e construía essas casas circulares com teto de palha que se vocês forem no Alto Xingu é exatamente a mesma estrutura. Eu não estou afirmando nada, tá, gente? Eu só estou mostrando coisas para vocês. E esse é um parque que está no nosso roteiro. Poucos grupos de turistas de turismo para lá. Esse é um parque feito para pesquisa. Claro que ele tem toda uma acolhida de turismo também, mas é um parque de pesquisa histórica e arqueológica e que a gente visita também. Né? Como vocês veem aí, mais um grupinho feliz da Freeway visitando o Parque de Craignawen, né, onde a gente tem lá toda uma encenação e uma explicação, evidentemente tudo que, para quem, mas eu não falo inglês, mas o Cláudio fala e o Cláudio traduz, eu sempre converso com os guias, sendo possível ser um grupo pequeno que seja só, né, um guia que esteja só com a gente, eu peço para falar em pequenos trechos e aí eu traduzo em seguida, então a gente não perde nada mesmo. Algumas atrações têm guias que falam para grupos mistos, quando a gente tem pessoas que não são só do nosso grupo, aí tem que esperar o grupo, o guia falar tudo, e aí eu faço a tradução. Mas sempre vai ter tradução, tá, gente? Isso é um compromisso assumido. Mas vocês falam assim, mas o inglês do Cláudio é bom? Não que eu esteja vangloriando, mas só para vocês terem ideia. Eu dei aula na cultura inglesa durante vários anos, fui tradutor profissional durante vários anos, então, assim, sintam-se em paz. E tem uma vantagem, eu entendo o sotaque irlandês, que não é todo mundo que consegue. Essa mitologia, esse povo que está lá produz uma mitologia que tem uma característica marcante, o papel do feminino muito forte. Então, essas três ilustrações que estão aí, elas são tiradas, são da pena de um grande amigo meu, que é o ilustrador brasileiro Juliano Oliveira, e ele fez essas ilustrações depois de Tempestades Cerebrais, eu e ele, para o meu livro. Elas estão incluídas no meu livro, né, o livro da mitologia celta. Então, a gente tem a rainha Maeve, que é o símbolo da rainha poderosa, né, sedutora, mas que pega em armas e vai à guerra. E ao lado dela nós temos Finn McCool, que é um dos maiores personagens míticos, é mais ou menos que um precursor do Rei Arthur, como eu mencionei para vocês. E no último exemplo ali, na última ilustração, o cálice sagrado, o Santo Graal, tão associado à Grã-Bretanha, à Inglaterra e ao cristianismo, mas tem origem também nos mitos celtas. Isso tudo faz parte do nosso roteiro, entender como esta mitologia da Irlanda influencia a mitologia medieval britânica e que, por sua vez, influencia a mitologia europeia cristã, que vai ser levada para o resto do mundo com as grandes navegações, né, de portugueses, espanhóis e assim por diante. Essa mitologia que fala de deusas femininas poderosas, generosas, nobres, fortes, ela ecoa também a sociedade celta. A sociedade celta tem mulheres com papéis e direitos incomparáveis em nenhuma outra cultura da antiguidade. Nem mesmo no Egito, onde a mulher sabidamente tinha grandes poderes, a gente vai ter tanta igualdade quanto a gente encontra na Irlanda. Então, se isso tudo não é inspirador para os nossos tempos modernos, em que a gente tem a necessidade ainda, né, de resgatar o feminino em busca de igualdade, não de superioridade, né, não de distorção, mas de igualdade mesmo, parcialidade, né, e principalmente de parceria entre o masculino e o feminino, a Irlanda é o lugar certo. Né? Prova disso é o fato de que a Irlanda teve a primeira mulher presidente da Europa, é, tem várias mulheres historicamente importantes na Irlanda, recente na antiguidade também. Então, isso tudo é muito legal da gente resgatar como ponto de resposta para questões modernas que ainda não estão plenamente respondidas pela nossa sociedade ocidental. E essa cultura que se desenvolve com essa igualdade entre masculino e feminino, que a gente chama aqui, por falta de melhor palavra, de celta, do período da Idade do Bronze e do Ferro, ela vai desenvolver uma relação com a paisagem muito interessante que está
literalmente centralizada nessa foto. Essa foto é a da colina de Tara, onde nós temos essa pedra conhecida como a Pedra do Destino, Liefol, que cantava diante do rei da Irlanda. Quando você tinha vários candidatos a rei da Irlanda, era essa pedra quem decidia quem seria o seu rei. É, uma pedra que define o rei é exatamente o mito de Arthur, quando ele tira Excalibur de uma pedra. A espada que torna Arthur o rei da Grã-Bretanha vem de uma pedra, está presa numa pedra. Então vejam que há realmente uma sobreposição de temas ao longo da história que nos levam de volta à Irlanda. A Irlanda nos explica isso tudo. Então, ali Fall cantava diante do rei. Vejam a distância que eu consigo enxergar a partir de Tara. Tara era o centro da Irlanda. Se vocês imaginarem a Irlanda como um círculo, ele vai ser dividido em 4 direções, assim como uma mandala, ou mandala, né, o nome correto é indiana, assim como a nossa bússola moderna, 4 direções com um centro. E o centro da Irlanda era uma província chamada de Meath, que significa literalmente o meio, que é o centro, e no centro desta província está a colina de Tara, e no centro da colina de Tara tem a Pedra do Destino. Então nós temos círculos concêntricos, mais ou menos como o processo que levou o Brasil a escolher Brasília como seu centro mítico e administrativo. O que se faz lá não faz justiça à sua grandiosidade e à sua magia no pensamento da escolha de Brasília, mas é um subproduto, ainda que inconsciente, deste princípio do centro vital. Há uma frase que vem desde a antiguidade, moldando a humanidade ocidental, o mundo ocidental, que é o seguinte: Deus é um círculo cujo centro é em todo lugar e cujo perímetro é em lugar algum. Ela é atribuída às vezes a Empédocles, filósofo grego, às vezes ela é atribuída a Agostinho, né, filósofo cristão. O que importa para nós aqui é que ela seja entendida como onde quer que eu esteja, se eu estou em contato com o divino, ali é o centro. E este princípio os irlandeses celtas desenvolveram e aprimoraram com o conceito da colina de Tara, como centro espiritual da Irlanda. E aqui a gente vê a bandeira da Irlanda medieval, com as 4 províncias que eu falei para vocês, e no centro, o centro, Meath, com o trono e o rei de toda a Irlanda nele sentado, que é o rei de Tara, o rei que governava toda a Irlanda. Aqui estamos nós, na colina de Tara, né? E uma placa que tem numa lanchonete que eu adoro, quando eles deixam essa frase lá, eles vão mudando, infelizmente, nem sempre a gente vê, por isso que eu fotografei, mas bem-vindo à colina de Tara. Como a sua cabeça e a sua alma, ela está sempre aberta. Portanto, vá descobrir, vá perceber qual que é a sua ligação com a colina de Tara. E as carinhas felizes do nosso grupo ali mostram que é de fato um lugar onde as pessoas desfrutam de algumas lições que eu trago, só o mensageiro, eu trago da antiguidade para os dias de hoje, e recebo um feedback bem legal sempre. Esse povo celta se espalhou por toda a Irlanda, não só em Tara, e produziu artefatos belíssimos que também são visitados nos vários museus que a gente vai visitando ao longo da viagem. A gente pode apreciar esses artefatos de uma capacidade artística absolutamente ímpar, incomparável com qualquer outra cultura europeia. É desafio, gente. Eu falo mesmo para vocês, e depois, se vocês forem capazes de me desdizer, vocês me desdigam. E aí, nesse período, em seguida, nós vamos ter uma grande revolução, que é, como eu falei para vocês, a chegada do cristianismo. O cristianismo que chega na Irlanda é um cristianismo totalmente diferente. Isso não é puxar brasa, isso não é fantasiar, isso não é papo esotérico, isso é historicamente comprovado. O cristianismo que se desenvolve na Irlanda não é o mesmo cristianismo que se desenvolve em Roma. Por quê? E no continente europeu. Porque ele chega na Irlanda, o cristianismo chega na Irlanda através dos pais do deserto. Se algum de vocês tem uma familiaridade mais profunda com o cristianismo, o desenvolvimento do cristianismo, da igreja nos primeiros séculos, sabe mais ou menos o que eu estou falando. A igreja copta do deserto, ela tem uma influência direta nos primeiros missionários que vão para a Irlanda. Então, estão longe daquela percepção intolerante que vai se desenvolver no cristianismo. O cristianismo que chega na Irlanda é um cristianismo místico, é um cristianismo de contemplação, de mergulho interior antes da busca de propagação. Por isso que a Irlanda vai ter
como seu padroeiro São Patrício, que é um primeiro missionário. A gente sabe que houve alguns antes dele. Um, a gente sabe inclusive o nome, que é o Paládios, né? Mas pouco se sabe sobre o que ele fez. Não há registro, como fala, preservado. Mas a vida do Patrício como missionário é bastante registrada. Tanto é que ele vai ter uma característica fundamental. E ele dá para a Irlanda um dos seus principais símbolos, que é o trevo. Vejam na imagem ali que o Patrício está segurando um trevinho de 3 folhas, não é um trevinho de 4 folhas, é um trevinho de 3 folhas. Aqui uma visão um pouco mais ampliada, porque Patrício, ao explicar para os irlandeses pré-cristãos celtas o que era o conceito da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele apanha do chão um trevinho que em irlandês chama shamrock, e fala: isto aqui é o divino. Eu tenho 3 partes que compõem um todo, mas se você tirar uma dessas partes, você já não tem mais o todo, e numa das partes você não tem as outras duas. Então, é só a fusão dos três que vai te pôr em contato com o todo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso tem implicações teológicas belíssimas, né? E que a gente vai poder explorar em loco lá, caminhando nas terras onde o próprio Patrício desenvolveu, inclusive, um conceito interessante que pouca gente sabe, vem da Irlanda, que é o conceito do purgatório, como ponto intermediário entre céu e inferno. É a teologia cristã da Irlanda que traz e contribui para o mundo com o conceito do purgatório. Mas a Irlanda tem tantos santos, já que ela era chamada na Idade Média de Ilha de Santos e Sábios, que a gente vai ter três santos padroeiros da Irlanda: Patrício, Columba, que é o nome latino dele, Columcille, que é o do meio aí, e Santa Brígida, ou Brigitte, né? O nome dela celta é Brigitte, Santa Brígida, que é o nome da minha filha, Brigitte, não por acaso. Né? Minha filha de 17 anos, que está se matando de estudar matemática no andar de cima, coitadinha, que amanhã tem prova. E Santa Brígida, ela é uma das padroeiras também. Vejam o papel do feminino, de novo, muito forte. E visitar o santuário de Santa Brígida, lá na Irlanda, é para mim um dos pontos altos. A gente vai para Kildare. Kildare é uma cidadezinha pequena, cujo nome significa literalmente a Igreja do Carvalho, porque foi ali que Santa Brígida escolheu fundar a sua abadia. Essa é a imagem que está no santuário dela, tem uma nascente sagrada, a gente vai visitar, fazer reverência, pegar dessa água, dar um gole nessa água, banhar-se nessa água, enfim, cada um vai fazer como achar melhor ali e buscar a inspiração dessa mulher poderosa que foi Santa Brígida, tocada por Deus, cujo nome, na verdade, a vida de Santa Brígida cristã ecoa os mitos de uma deusa pré-cristã chamada Brigid, que era a senhora da tríplice chama, a chama da cura, a chama do caldeirão que produz a cura, a chama do, do, da inspiração que produz a poesia e a arte, e a chama da forja que faz a arte em estado material mesmo, no uso arte no sentido de ofícios. Então ela é uma deusa que traz cura no corpo, para a mente e para o espírito. Né? Isso é que é mais belo dessa fusão das triplicidades da Irlanda, tão presentes, né? 3 santos padroeiros, a tríplice chama de Braid, tudo isso de forma bem clara, mesclando o passado celta pré-cristão com o cristianismo, numa transição que não teve coliseu, não teve gente crucificada. A Irlanda não produziu mártires de sangue, ninguém morreu na Irlanda em nome do cristianismo. Parece que quando o cristianismo chegou na Irlanda, ele estava tão alinhado ao pensamento dos irlandeses que os irlandeses falaram: legal, me dá essa nova religião aí, a gente vai mesclar com a nossa religião nativa e vai produzir um híbrido belíssimo e que vai servir de base para o surgimento de incontáveis, mas eu estou falando mesmo, centenas de homens e mulheres santos, além daqueles 3, também São Kevin, que fundou o mosteiro de Glendalough no século VI, gente. Nós estamos falando de 500 e alguma coisa. São Kevin fundou o mosteiro de Glendalough. Na verdade, ele não fundou nada, ele foi para lá buscar isolamento e introspecção para encontrar Deus dentro de si. Lembra que eu falei para vocês? É um cristianismo místico que nos aproxima das origens mais remotas do cristianismo do deserto, do cristianismo copta, marianita, no que hoje é ali Iraque, Kuwait, né? Aquela região hoje tão infelizmente devastada por guerras, né, e o cristianismo tão perseguido, mas muito daquele cristianismo original
é encontrado no cristianismo que se desenvolve na Irlanda nos seus primeiros séculos, antes da chegada das grandes ordens. O Mosteiro de Glendalough é um dos pontos mais belos de se visitar também. Tem essa torre que tem 1.100 anos, ela está em pé há 1.100 anos, sem restauro, tá? Ela não precisou de restauro, ela tem processo de limpeza. A gente está vendo ali, tem até na foto, eu gosto de mostrar essa foto desse grupo, porque atrás tem ali um andaime, em que eles estavam fazendo a limpeza da parte externa, mas ela está intacta há mais de 1.000 anos. É impressionante isso. É legal quando a gente vai para Glendalough num dia de sol como esse, em que todo mundo consegue bater uma foto bela com a torre no fundo, mas às vezes está chovendo também. E aí a gente tem uma visão um pouco menos clara, mas eu falo para vocês, pegar a Irlanda num dia não tão ensolarado é até mais belo, porque o sol da Irlanda brilha. Ele queima, eu voltei lá algumas vezes já com queimadura, não caio mais nessa, agora aprendi a usar filtro solar. É, e ali é a natureza em estado bruto, porque o nome do mosteiro de Glendalough significa literalmente Glendalough, o Vale dos Dois Lagos. Foi ali que São Kevin resolveu encontrar Deus. Se vocês olharem para a imagem de São Kevin, ele está segurando um ninho com um corvo, porque conta a lenda que ele estava lá em meditação orando, né, entrando em contato com o divino, e ele estava tanto tempo nesse torpor, nesse êxtase espiritual, que ele não percebeu que um passarinho havia feito um ninho no seu braço estendido, e ali, quando ele abriu o olho e viu, já tinha até os ovinhos, então ele continuou com os braços parados para que o ninho, para que o passarinho pudesse, né, o corpo pudesse chocar os ovinhos e assim não atrapalhar com a criação. É um dos destinos mais belos. Vocês veem aí um dos lagos, esse é um dos lagos, são dois ao todo. É, muitos artistas vão lá. Nós tivemos, inclusive, um grupo Freeway que foi com a Mary Porto. Foi uma viagem maravilhosa. O que eu aprendi com a Mary é uma grandeza. E eles fizeram aquarelas nesse lago, porque à medida que o sol vai mudando, né, vai saindo das nuvens, ou mesmo vai se movendo, as nuances de cor do vale vão se alterando. É um lugar absolutamente inspirador e que, evidentemente, está no nosso roteiro. Tem a parte das trilhas para quem é mais aventureiro, tem as ruínas onde a gente conta as histórias, as lendas de amizade entre o São Kevin e os seus discípulos, o Kieran, que era um outro santo contemporâneo dele, cada um tinha a sua igreja, cada um tinha o seu grupo. Isso foi um lugar de peregrinação, gente, na Idade Média, que atraía tanta gente, por exemplo, quanto Santiago de Compostela. Não é exagero, tá, gente? A Irlanda era mesmo a Ilha dos Santos e Sábios na Idade Média, enquanto o continente europeu estava em guerra, era para lá que os cristãos seguiam para encontrar esses grandes mestres preservadores dos saberes, não só cristãos, do Ocidente como um todo. E nesse dia, inclusive, a gente come num pub que é fundado em 1776. O pub tem a mesma idade que os Estados Unidos, nasceu junto com a independência americana, que é o Lara, e que a gente visita uma comida maravilhosa também. É uma região belíssima, muito rica em cultura. Aí nós vamos visitar outros lugares de cultura medieval irlandesa, cultura celta, e percebam que essa cruz que a gente está vendo atrás aí na foto, ela é enorme, ela é feita em duas peças só de pedra, entalhada à mão, né, séculos atrás, ela tem mais de 1.000 anos também, e é uma característica fundamental das cruzes da Irlanda é ter este círculo entre as pedras, entre os braços, né? Este círculo faz com que essa cruz de quatro pernas com nem todas são só quatro pernas, vocês sabem disso. Por isso que parece redundante. Uma cruz de quatro pernas com o círculo é chamada de cruz celta, porque é típico da Irlanda. A gente vai ver ela em diversos lugares ao longo da nossa viagem e ela tem todo um simbolismo que é explicado muito bem nessa cruz que a gente viu nas fotos anteriores, porque ela era usada para mostrar várias passagens bíblicas, mas não era só isso. Ela mostrava como a busca individual por espiritualidade, pela sua iluminação, ela tem estágios que têm que ser respeitados. E eles usavam passagens bíblicas entalhadas na pedra para servir de modelo e instrução para aquele peregrino espiritual, peregrino interno, que buscava isso tudo. Tão forte era a Irlanda em termos de preservação dessa cultura cristã, que para lá vão seguir nos séculos seguintes
as grandes ordens monásticas criadas no continente. Essa abadia que nós estamos vendo na imagem é a abadia de São Francisco em Queen, portanto, uma abadia franciscana. Nós temos literalmente centenas de abadias e igrejas fundadas durante toda a Idade Média pelas principais ordens cristãs da época: franciscanos, beneditinos, cistercienses, dominicanos. Cada uma delas tinha a sua regra própria, cada uma delas tinha uma ênfase num determinado aspecto do desenvolvimento espiritual, todas católicas, evidentemente, mas cada uma com uma diferençazinha na ênfase. E isso tudo é muito legal de perceber na Irlanda, porque a Irlanda é quase que um laboratório para essas ordens se estabelecendo em regiões diferentes. É um laboratório para o que elas viriam a fazer ao colonizar as Américas. E ao longo da nossa viagem, eu quero deixar muito claro para vocês, eu tenho cursei história, né? E não concluí, mas cursei também teologia. Então é muito bom a gente deixar claro, a fusão dessas duas me ajuda muito a dizer isso. O cristianismo que chegou nas Américas, ele não foi devastador, especialmente aqui no Brasil, não foi devastador, não foi era a busca desses missionários era de levar a sua fé, de levar a salvação. Em muitos casos, eles não eram entendidos, nem sempre os povos que eles encontravam recebiam tão bem como os irlandeses receberam o cristianismo. Daí você ter conflito. Mas por que a Irlanda recebeu sem conflito? Cartas de redação, a gente vai explicar isso tudo lá. Mas pensem nessas ordens cristãs como ordens de cultura, de espiritualidade, ordens de desenvolvimento. Se o povo que vai recebê-las vai receber bem ou mal, é uma outra história, tá? É disso que nós vamos falar lá, inclusive. Porque as obras que eles produzem, tanto em termos de construção quanto de ourivesaria, elas são muito inquestionavelmente belas, inquestionavelmente únicas, como vocês podem ver no Cálice de Ardagh, produzido nesse período, que está também na nossa visitação, né? E que é uma peça, ela tem mais ou menos o que, uns 20 centímetros de diâmetro, tá? E a capacidade dos ourives de produzir as filigranas ali, ela não tem paralelo. Até hoje você tem tecnologia, tem ourives modernos que com a tecnologia moderna não conseguem produzir o grau de precisão e simetria dessa peça com 1000 anos também, mil e tantos anos. Visita da Abadia de Queen está no nosso roteiro. E nós vamos ter, num último momento, a chegada da aparição da Virgem, né? Um último momento dentro dessa jornada cristã, que é a aparição da Virgem em Knock. Hoje nós temos esse grande santuário, né? É mais ou menos como Fátima, para quem já conhece, como Lourdes, em proporção muito menor, claro, como Aparecida, mas é um lugar muito interessante para a fé cristã, especialmente para a fé católica. Eu sou um colecionador de santuários marianos, né? Eu tenho uma especial devoção por Maria, nascido num 13 de maio, né? Dia de Nossa Senhora de Fátima, filho de uma mãe portuguesa de nome Maria, como é que eu não vou amar aparições marianas, né? Então, visitar Knock também é uma coisa bastante tocante, está no nosso roteiro. Eu gosto de chegar lá, a gente às vezes tem sorte de pegar missas em andamento, então quem for católico pode até comungar, é bem bacana. Mas esse é o eixo espiritual da nossa jornada, que não se resume só a isso. Ao longo desse caminho todo, nós vamos ter shows como do Mary Plow Boys, que é uma casa maravilhosa lá em Dublin, é uma das nossas primeiras noites. Tem um show de música tradicional irlandesa, que eu toco aqui no Brasil, é muito inspirador, e de dança tradicional irlandesa, que é uma dança única. Se vocês quiserem, depois me cutuquem pelo Instagram, né? Depois a gente troca contatos aí. Eu dou dicas para vocês de vídeos, né? Páginas no YouTube, tem muita coisa bacana também, para vocês verem a beleza única da dança irlandesa. Né? E aí nós vamos passear na Irlanda rural, mas também na Irlanda moderna. É difícil até falar de moderna, né? Essa é uma rua de Dublin, tá? Isso é um shopping em Dublin. A construção é de 1600 e 1700 e alguma coisa, e ele foi sendo modernizado, mas sem perder a característica externa. É um trabalho de retrofit lindíssimo que os irlandeses fazem com muita consciência, né? Não tem o que dizer se andar num lugar desse e poder usufruir. Não é só um museu, tem lojas lá dentro, tem lanchonetes, tem restaurantes e assim por diante. Pubs como esse interior de pub que a gente está vendo aí, o pub é de 1800
acho que 1802, se eu não me engano, que é o O'Neill's, bem no central também. Aí a gente tem lugares belíssimos como o Prédio dos Correios, também nessa colunata, um lugar marcante para a história da Irlanda, porque é ali que a Irlanda moderna nasce, é dentro desse Prédio dos Correios. Mas logo nos Correios, é porque esse foi o quartel-general da tentativa dos irlandeses se independerem em 1916. Tem um filme que ficou famoso aqui no Brasil, porque tinha Julia Roberts e o Liam Neeson, chamado Michael Collins. Boa parte do filme se passa dentro desse lugar, porque era justamente nesse período de 1916 em que a Irlanda lutava pela sua independência. E caminhando em parques, visitando cidadezinhas do interior, nas belíssimas estradas rurais, nos restaurantes maravilhosos que a Freeway sempre arruma para gente, nos museus, nos pubs, nos lugares mágicos da natureza, na charmosíssima ponte de Halfpenny Bridge, no coração de Dublin. Nós vamos ter tudo isso a nosso dispor, gente. A Irlanda, ela é mágica por si só. Tem paisagens magníficas. São séculos, como eu falei para vocês, na verdade, milênios de história que a gente vai visitar nessas cidades todas. Todas essas fotos aqui, gente, todas essas fotos, praticamente todas, sessão de três, estão no rolo de filme do meu celular até hoje, né? Estão lá no meu Google até hoje. Visitar os castelos, como não falar do castelo de Bunratty, todo ele restaurado, a gente tira foto lá na sala de banquete. Tem castelos que não estão nos roteiros turísticos, mas que eu levo porque a gente conhece a Irlanda. Tem as ruivinhas na cena mais irlandesa que eu já vi. Uma família de ruivinhas nadando em Glendalough, né, naqueles lagos do São Kevin, do Mosteiro de São Kevin. Esse hotel belíssimo no centro de Dublin. Enfim, gente, aí tá o Owen. Ah, que saudade do Owen. O nosso amigão também da companhia de transporte. A Irlanda é um show visual, ela é um show de cultura, mas acima de tudo, ela é um show de espiritualidade. E aí eu trouxe, para a gente terminar essa parte da apresentação, um parágrafozinho do John O'Donohue, que é um filósofo contemporâneo. Ele faleceu, se eu não me engano, em 2001, uma coisa assim, 2000 ou 2001, e produziu uma obra belíssima. Ele é filósofo, ele é poeta, ele é teólogo. Eu digo porque a obra dele é eterna. E ele diz o seguinte: que despertes para o mistério de estar aqui e compreendas a silenciosa imensidão da tua presença. Que tenhas alegria e paz no templo dos teus sentidos, que é o teu corpo. Que recebas grande encorajamento quando novas fronteiras acenam, que elas não te tragam medo, mas sim curiosidade. Que respondas ao chamado do teu dom divino e encontre a coragem para seguir teu caminho. Que a chama da raiva te liberte da falsidade, porque o negativo sempre é algo positivo. Mesmo a raiva, ela é necessária. A raiva, ela não surge do nada. Ela é necessidade de uma transformação. Que o ardor do coração mantenha a tua presença flamejante e que a ansiedade jamais te ronde. Que a tua dignidade exterior reflita uma dignidade interior da alma. Que tenhas vagar, calma, para celebrar os pequenos e diários milagres silenciosos que nem pedem por atenção. Que sejas consolado na simetria secreta da tua alma com a outra alma, com o outro lado do mundo, com o outro mundo, o mundo do espírito. Que sintas cada dia como uma dádiva sagrada, tecida em torno de um coração que não se cansa de se maravilhar. Essa é a base do roteiro que a gente elabora há esses 10 anos. Que delícia falar isso, eu e a Freeway. Então, espero que vocês tenham entendido qual é a proposta. E agora a gente abre para bate-papo, né, Sônia, né, Thiago? Qualquer dúvida que vocês tenham, Isso aí, Claudinho. Muito joia. bem, é sempre inspirador e, e acalenta nossa, alimenta a nossa alma, né? O quanto a gente escuta aqui de você, o quanto não, né? O teor, né? O conteúdo sempre me alimenta. Joia. E eu vou então aproveitar e fazer uma pergunta. Eu acho que a gente pode abrir os microfones, Legal. mas tem uma pergunta aqui que fala quando que a gente vai ver os gnomos e fadinhas? Muito boa pergunta. Nós temos para quem conhece o folclore irlandês, né, tem uma espécie específica, nossa, um tipo específico de gnomo, de duende lá da Irlanda, que é o leprechaun.
né? O Leprechaun, ele é uma figura mítica que tem origem na grande mitologia. Na Irlanda, isso fica claro ao longo da viagem, na Irlanda nós temos duas lentes, dois prismas para se observar a mitologia. A lente da grande mitologia, que é a legada pelos ancestrais, e a lente da pequena mitologia, que é a que foi reduzida pelo racionalismo moderno, né, pelo materialismo do mundo atual e que reduz tudo, não só em importância, mas também em estatura. Então, o Leprechaun, ele é uma imagem modernizada, vamos dizer assim, mas dos grandes espíritos da natureza que são a própria paisagem viva da Irlanda, né? Por isso que o Leprechaun, ele normalmente ele guarda um caldeirão com é o pote de ouro no final do arco-íris. O que é o arco-íris? Ele é a ponte que nos conecta ao outro mundo, a ponte imaterial, volátil, né, que não pode ser, ela é visível, mas você nunca a alcança, você nunca chega no arco-íris. Então, para chegar na riqueza do caldeirão do outro mundo, o caldeirão é o pote mágico de onde vem toda a vida, eu tenho que transpor os limites da minha percepção material e entender que eu sou capaz de atravessar esse limite. E aí eu encontro o Leprechaun. Quando nós vamos ver? Quando nós tivermos essa percepção. Muito bem, bacana. Eu tô pedindo para o Tiago. Ah, obrigada, Tiago, você está aí. Se puder desmutar as pessoas, eu não estou conseguindo aqui, acho que eu não estou como anfitriã. Na verdade, Sônia, cada um aqui É, pode se desmutar, tá? Então, se Ah, quem meu. quiser falar, Ah, tá bom. pode se Então, desmutar e Acho falar. que tem que apoiar. perfeito. Então, gente, fiquem à vontade. Se alguém quiser fazer uma pergunta com a própria É, voz. por favor, vocês estão me ouvindo? Sim, é Marcos, né? Sim. O que consta aí desse roteiro e da historicidade da passagem dos Templários Ah, na Irlanda? excelente pergunta, que também é uma área minha de interesse muito grande. Nós temos uma área em Dublin, só para você ter uma ideia, tá, Marcos? Nós temos um bairro em Dublin que hoje é o bairro Boêmio, onde você tem os bares mais famosos, os pubs muito lindos, inclusive a gente faz um city tour a pé por lá, eu gosto de andar. Dublin é uma cidade muito, muito fácil de se caminhar, porque ela é plana, né? Tá na margem de um rio. E esse bairro boêmio, hoje boêmio, na verdade ele é chamado de Temple Bar, ou seja, esse bar aí não é, no sentido de bar onde se vende bebida alcoólica, mas sim a origem do barrister, a palavra em inglesa para advogado, para jurista, né? Então, Temple Bar é a área de jurisdição dos Templários de Dublin, que era onde a gente usa a terminologia templária, ali era o capítulo de dos Templários em Dublin. Assim como você tem uma área em Londres chamada The Temple, né, que era justamente onde estava o capítulo dos Templários em Londres. Tem uma particularidade curiosa que liga diretamente a nossa história à Irlanda também, através dos Templários, que é o fato de que Templários da Noruega, da Inglaterra e da Irlanda se uniram através de navios e desceram para ajudar os portugueses a libertar Lisboa do jugo muçulmano. São templários vindos dessas nações insulares e do norte que descem e ajudam a reconquista de Lisboa e eram templários vindos dessa região também. Então, tem toda uma conexão. Em alguns lugares, inclusive, é uma pena que eu não vou achar aqui o slide, mas nós temos cruzes, tipicamente templárias, que é a cruz pátia, né, a cruz de 8 pontas, entalhadas em lugares de peregrinação medieval da Irlanda. Então, há uma conexão direta, sim. Ok, entendi, valeu. Quem mais? Oi, Fica à vontade, pode falar, Vera. posso? Eu queria saber, e Belfast entraria no roteiro? Porque não tem nada da Irlanda do Norte. Excelente pergunta, porque o que eu quero mostrar da Irlanda está no sul. Belfast é uma cidade belíssima, eu recomendo a visita. Quem tiver chance pode ir.
mas o que eu quero mostrar, tudo isso que eu falei da cultura, está muito mais bem preservado na República da Irlanda, justamente porque não houve tanta presença britânica que acabou dissipando isso tudo, tanto em Belfast quanto em Derry, em Omagh, que são cidades da Irlanda do Norte. Por isso que eu me ative mais à parte sul, a República da Irlanda mesmo. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Eu posso fazer uma pergunta? Sim, Mariliana, claro. Isso, pô. Boa noite, boa noite. obrigada. Fiquei assim encantada pela sua explanação, muito linda. Eu já fui à Irlanda, Ah, mas eu estou vendo que eu não conheço quase nada diante da sua maravilhosa explanação. Agora eu queria fazer três perguntinhas. Uma coisa assim quais são os meios de transporte que é utilizado? Tá? ótimo. Então, essa é uma das perguntas que eu vi ali, tem os lagos, tem tudo aí, não sei, eu já fiquei aqui viajando aqui num barco, quem sabe, né? E outra coisa, me impressionou também me impressionaram aquelas pareciam colares, não sei, parecia ouro, também não sei, mas isso faz parte da cultura lá da ourivesaria, e tem também minerais lá, assim, no caso ouro ou outros minerais lá na Irlanda? Joia, vamos lá, duas perguntas. Transportes, nós temos uma parceria já de 10 anos também com a Linan Transports, né, que é uma empresa lá, como eu falei para vocês no comecinho. Eles acabaram todos, eu fiquei amigo da família, né? A gente janta junto quando eu estou por lá, eles são uns queridos e eles estão com a gente praticamente a jornada toda. Nos primeiros dias em Dublin, às vezes a gente tem uma companhia local, porque são traslados muito curtos. Normalmente é do hotel para o museu, do museu para o hotel. Mas a partir do momento que a gente começa a sair de Dublin, a gente vai ficar com o pessoal da Linan. São ônibus, a gente chama aqui de micro-ônibus, né? Mas são ônibus para 50 pessoas, se eu não me engano, acho que é esse o número, confortabilíssimos. No mais das vezes a gente tem até carregador de celular e tudo mais. Então, o transporte, a maior parte das vezes a gente vai estar com eles. Nós não temos travessia por barco, mas em Galway, com tempo livre, dá para fazer um cruise, para quem curte navegar. Tem um cruise turístico no lago de Corrib. O lago Corrib é um dos lagos mais belos de lá. Ele é ponto turístico para os próprios irlandeses, né? É um lugar lindíssimo mesmo. E tem uma tour de barco a partir da própria cidade de Galway. E lá chegando, eu dou dicas certinho sobre tudo isso. Mas o resto todo a gente está em terra com os excelentes ônibus e excelentes motoristas da Linan. E a outra questão, sim, aqueles peitorais que você viu são, né, gargantilhas, vamos dizer assim, de ouro enormes. Aqueles são só uma fotinho. Nós temos praticamente um andar do museu dedicado a isso. Toda aquela produção é de 3.000 a 4.000 anos atrás. Não é pouca coisa. Existia muito ouro na Irlanda, hoje as jazidas já estão praticamente esgotadas, mas mesmo assim, durante a Idade Média, importava-se muito ouro do continente europeu. A Irlanda ela é muito rica em minérios mais úteis, como estanho, latão, cobre tinha muito também, cobre, isso, estanho, latão, cobre. Então a produção do bronze era bastante é, determinante mesmo para o sucesso dos povos que se estabeleceram na Irlanda ao longo daqueles primeiros, né, do período da Idade do Bronze e do Ferro, especialmente. Mas sim, havia um minério e a ourivesaria da pré-história da Irlanda ela só melhora ao longo das épocas, até chegar como, por exemplo, naquele exemplo que eu dei do cálice de Ardak, que é ouro branco, ouro amarelo, ouro vermelho, num nível de detalhamento das filigranas, como eu falei para vocês, hoje a gente só consegue reproduzir aquilo com maquinário, com computador. É incrível. Tem gente que fala que aquilo só pode ter sido feito pelas mãos de anjos mesmo. Né? E eu não duvido. Obrigada. Obrigado a A você, respeito, Marilena. Bem, uma coisinha só a respeito de temperatura média qual seria? Ótimo. Essa para mim é uma das melhores perguntas. Este ano nossa viagem está programada para agosto para setembro, é isso? Sônia, agora eu não lembro. É agosto para setembro, não é?
Ou é setembro Isso, nós cheio? estamos saindo no final de agosto. Eu acho que é isso. Bom, também não faz muita diferença. Tanto agosto quanto setembro, nós estamos no final do verão, então nós vamos ter temperaturas tendendo ao ameno, padrão brasileiro de primavera e outono, tá? A nossa escala vai ali entre, na manhãzinha, 9 graus, mas assim, confortável, porque apesar de chover muito, o tempo não é úmido, abafado, então ele fica, abafado que eu digo, né, a umidade no ar ela não é tão opressora, não é tão gélida. Nós vamos chegar durante a tarde ali a 20 graus, estourando. Mas a dica que eu sempre dou para os grupos, depois a gente forma um grupo em WhatsApp, a gente vai conversando bastante, muito antes do embarque até, é pensar em roupa cebola, né? Então, uma roupa leve por baixo, um moletom e aí uma impermeável leve por cima. Aí a gente consegue suprir isso aí. Mas em termos de graduação de temperatura, e impermeável é necessário, tá, gente? Porque chove na Irlanda. Por que que eu falo da cebola? Porque dá para tirar as camadas, a hora que sai sol lá, esquenta. Esquenta, como eu falei para vocês, eu já voltei, saí do Brasil para ir para Irlanda, voltar com queimadura na careca, né? É deprimente isso, né? No último ano eu voltei com o nariz queimado. Então, assim, não dá para brincar, não. Tem que aprender a usar filtro solar, coisa que eu nunca usei aqui no Brasil, lá eu aprendi a usar. E, mas a graduação é essa mesmo, vai entre 8 9 de manhã, para os nossos padrões é frio, mas vocês vão ver que lá a sensação não é tão fria, e a temperatura mais quente que a gente vai chegar lá, às vezes, é 22, 23 graus, tá? O máximo, num dia de sol, em sequência, a gente consegue essa temperatura. Mas vocês viram nas fotos, a galera de camiseta, muita gente ali nos dias de verão, tá mesmo de roupa leve, tá? É o que eu falo sempre. Tenha um impermeável leve para carregar, porque pode ser necessário. Tá, muito obrigada. Legal. Um prazer escutar você, Mariliana. Também, Sônia. Bom, o Tiago colocou de novo aqui o roteiro no chat, então quem quiser pode clicar e já tem o link, né? E alguma pergunta a mais? Críticas, Alguma sugestões. inquietude? É? A gente visita universidades? Sim, parte do nosso roteiro está central lá, a gente visita Trinity College. Em Galway, com tempo livre, até dá, se for mesmo um interesse, dá para visitar a University Galway, que é um campus enorme, belíssimo, um dos melhores da Europa, muito conceituada, mas ela é meio fora de mão, tá? A que a gente visita facilmente é Trinity College. Ela não consta no roteiro, porque a atração principal de Trinity College, infelizmente, está fechada para reforma, que é a biblioteca. Ela está com uma reforma prevista para ir até o final agora de 2025, só reabrindo em 2026. Então, era um ponto fixo dos nossos roteiros, mas que esse ano a gente só vai fazer a visitação mesmo do campus, né? Não tem acesso à biblioteca, infelizmente. É isso aí. Tivemos que tirar, né, Cláudio? Não tinha Infelizmente, jeito. né? Tentamos até É. negociar, né? A gente viu o que estaria aberto, se dava para visitar alguma parte, mas aí, como está no processo. Porque, assim, eu peguei o começo, neste ano passado, a última viagem, eu peguei o começo desse processo. Então, o que eles fizeram? Eles não estão cuidando apenas do acervo, eles estão cuidando da própria estrutura da biblioteca, que é de 1700 e pouco. Então, né, de fato, ela estava há muito tempo sem restauro, então eles tiraram todos os milhares de livros expostos, as prateleiras estão todas nuas e sendo restauradas pelos artesãos, pelos especialistas, né? Então, é muito frustrante. A gente passou ali, metade dela ainda estava com os livros, então alguma coisa a gente conseguiu ver e fotografar. Mas a partir de, nós estamos agora em fevereiro, parece que a partir de janeiro eles já fecharam o acesso, porque todos os livros foram retirados para fazer esse restauro, não só das prateleiras, como do próprio edifício. Certo. Muito bem. Mais alguém? Mais alguém se habilita? Digam agora o cálice para sempre, né? Então, última oportunidade, hein? Muito bem. Então, acho que
As perguntas também podem ser feitas, não sendo de cunho de grandes conteúdos, mas mais técnicos da viagem, podem ser feitas para a nossa equipe de atendimento, que está sempre à disposição, ou através do seu agente de viagens. Aliás, eu fico muito feliz de ter aqui alguns agentes de viagens, que são nossos grandes parceiros. Muito obrigada por prestigiar, por querer saber mais sobre essa viagem incrível. Ofereçam a seus clientes, passageiros, que eu tenho certeza que vocês vão ter retorno maravilhoso. E qualquer dúvida que chegar também que Eu acho for que então a gente mais pode ir cultural, encerrando, manda para Claudio. nós, Deixa eu ver, tem viu? mais uma. Ô, Peraí, tem mais duas. É isso aí. ô, Desculpa, pode Sônia, falar, Claudio. a live vai ficar disponível pelo menos por um Vai tempo para a ficar. gente? A gente Vai? vai postar. É, né, Claudio? Porque são todas as Sim, imagens são suas e acho que as sim. que não são suas são. Tem As que a Freeway autorização, comprou. você sabe? As que você Tá, passou da Freeway. tá ótimo. Aí a Então a gente gente sobe vai no postar no YouTube. YouTube. Isso, obrigada, Tiago. E aí a gente pode também encaminhar para vocês, porque a gente tem o e-mail de todo mundo. Pode usar as fotos para divulgar, sim, Inês. Tá bom? O Cláudio não vai processar se usar as fotos dele. É uma honra. Legal, a gente envia por e-mail para todo mundo que estava aqui, tá? Para todo mundo que participou. A gente envia a apresentação. E maravilhosa, né, gente? O Cláudio é muito bom. Então, quem Ótima, tiver a ótima. oportunidade de estar com ele esses 13 dias, é uma vivência maravilhosa, incrível. Cláudio, obrigada, querido. Eu que agradeço sempre, Sônia. Para mim, eu já falei para vocês, não canso de repetir, a parceria com a Freeway, ela é um sonho mesmo, que eu acalentava há muito tempo. Curiosamente, eu já havia levado em outras operadoras ao longo de décadas atrás, e ninguém entendia o que eu queria fazer. A Freeway entendeu. E só a Bom, não Freeway é precisou capaz de. muito. Você é cativante com as suas palavras. Já assisti muitas lives suas, muitas apresentações presenciais e sempre aprendo, sempre aprendo. Ah, que bom. Eu fico Parabéns. feliz assim. Eu só posso agradecer mesmo. Foi um É, achado dos deuses para a gente materializar isso aqui tudo. E vamos para o 10º ano. a ti, né? Em espanhol a gente fala usted, né? Isso. É, Mariliana, obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, Tida, Vera Bianchi, Obrigada estou a vendo alguns vocês. nomes aqui rapidinho. Muito obrigada pela participação, por prestigiar a live do Cláudio. E em breve estaremos juntos novamente com nova live, com nova apresentação. Então, muito obrigada, boa noite a todos, a todas. Namastê. Como é que a gente fala obrigado em celta? Em irlandês, Goremahagas. Tá difícil. Ixi, Deixa quieto. Goremahagas. difícil, difícil. Se quiser fazer enfático como eu quero fazer, Goremilemahagas. 100 mil obrigados. Lembra um pouquinho, não sei, me lembrou algo alemão, não sei, nada a ver. Então, não tem. O irlandês é um idioma de raiz celta. O alemão e o inglês, eles são germânicos. Eles têm um parentesco mais ou menos como primos que são filhos de irmãos, entendeu? E aí tem um É, ancestral comum lá atrás, né? Uma ramificação. Há um parentesco das línguas indo-europeias, mas é remoto. É curioso que muita coisa do irlandês vai ser mais parecida com o latim até do que com as línguas ó, germânicas. É muito curioso. Mas legal. não obrigado. Gente, muito obrigada, hein? Boa noite para todos. Cláudio, obrigada. Boa Obrigado. Boa noite noite. cada um aí no seu lar e uma ótima noite e uma ótima semana. A todos Boa noite nós. a Boa todos também. noite. Foi muito bom.